Meu nome é Ana Carla Rodrigues Pereira, sou professora de Educação Física e pesquisadora em nível de doutorado na área da pedagogia do esporte, mais especificamente estudando a formação e o desenvolvimento profissional de treinadores e treinadoras esportivas. Quando eu penso na minha relação com o futebol, logo eu vou acessando memórias ao longo da minha vida que me levam para a minha infância, né? Foi um momento muito significativo onde tive os primeiros contatos com a modalidade. Seja em casa, ouvindo meu irmão mais velho falar sobre a modalidade, como ele se sentia apaixonado, tanto de consumir o esporte, né, no sentido de assistir na televisão, mas também de jogar, participar de campeonatos. E também ouvia bastante meu pai trazendo algumas visões um pouco mais críticas da modalidade, a partir da percepção que ele tinha das suas modificações. E além disso, eu também podia participar, né, de forma mais prática da modalidade em diferentes contextos, né, principalmente na escola e também na rua da minha casa. Então eram esses dois espaços assim que me marcavam profundamente a vivência de fato, né, de brincadeiras de bola com os pés, tanto com meninos ou meninas que se dispunham a participar. Então, assim, foram elementos que me marcaram muito na infância e principalmente por um fato, né, que aconteceu quando eu tinha 10 anos de idade, que eu tentei participar de uma escolinha, que na época ainda tinha esse nome, né, muito forte, das escolinhas de futebol, e pensando nessa possibilidade de acessar esse ensino formal também, busquei esse espaço. Mas ainda pequena eu já tive uma recusa, né? De alguma forma me disseram que aquele espaço não era para mim. Então não pude me matricular porque eram aulas voltadas especificamente para meninos e não tinham equipes femininas somente ou equipes mistas, né? Então para mim foi uma super decepção ter negado essa possibilidade de acessar o ensino do futebol de modo formal e institucionalizado. E somente com 20 anos, já na graduação em Educação Física, que eu pude acessar um pouco mais dessa vivência esportiva de modo organizado, por assim dizer, né? Mais sistematizado. Então eu começo a participar de equipes de futsal na universidade, o que me possibilitou esse contato, né? De conhecer quais são as dinâmicas de pensar um treinamento, quando a gente pensa em objetivos específicos para as necessidades dos atletas, e principalmente ter o contato um pouco mais direto com pessoas que estavam ali na posição de treinador. E isso para mim foi muito importante, assim, porque eu começo a ter alguns questionamentos do que é ocupar esse lugar, né? O que significa estar conduzindo um treino, né? Pensar na condução e organização de diferentes atletas com diferentes características dentro daquele contexto. Então, um pouco das minhas experiências, elas vão nessa direção de inicialmente, né, uma vivência muito genuína ali da infância, mas também de uma certa negação desse espaço, né, uma impossibilidade de ocupá-lo, e já um pouco mais velha da iniciação esportiva tardia, acessando esse lugar, entendendo um pouco dessas dinâmicas. E diante disso também, ainda na graduação, eu pude começar a participar de um grupo de estudos e pesquisas relacionados na área da pedagogia do esporte, onde muitas das minhas questões elas foram sanadas, outras tantas apareceram também, para questionar esse contexto. E isso foi uma das coisas que me motivou a pensar a formação e o desenvolvimento de treinadores, né? E principalmente estruturar uma pesquisa de mestrado que posteriormente resultou, né, desse artigo sobre treinadores e treinadoras em escolas de futebol, que me possibilitou, então, um aprofundamento, né, dos conhecimentos, né, de entender o futebol, de entender quem são os treinadores, e também muito motivada por essas questões, né? Então, o que significa ser treinador no centro-oeste do Brasil, né, especificamente em Goiás? O que esse contexto social influencia na forma como essas pessoas se aproximam do futebol? Existe alguma correlação? Como que isso se constitui? Quando eu penso em identidade, como que ela acontece, né? É algo posto, um marcador definido ou também se modifica? Então, era um pouco dos questionamentos que me motivaram a pensar a estruturação nessa pesquisa relacionada a treinadores e treinadoras de futebol.
E pensando então em alguns desafios e conquistas na realização dessa pesquisa, é oportuno mencionar que durante as coletas de dados nós ainda estávamos enfrentando um contexto de pandemia pela Covid-19. Então, as escolas de futebol começavam a ter maior abertura, né, no sentido de retorno às atividades. Então, isso também foi um pouco difícil, né, encontrar instituições que estivessem em atividade naquele momento. Além disso, né, um outro ponto muito importante de ser mencionado aqui é que, como eu não sou uma treinadora, né, no sentido de estar ali na prática e conhecer de fato, né, todos os símbolos, todo o universo de significados, né, que a gente vai atribuindo à prática, foi um pouco difícil conseguir acessar as instituições, né? Tanto pensando no contato com coordenadores e diretores das instituições, mas também com os próprios participantes, que tinham sempre um olhar assim, de uma certa dúvida, né, do que eu estava fazendo ali, qual era o meu interesse em entrevistá-los, né, o que eu faria com esses dados. Então isso exigiu também que eu tivesse uma postura enquanto pesquisadora bem ativa, né, tentando fazer um discurso e um diálogo que mostrassem para eles e para elas qual era o significado de fazer aquela pesquisa, né, que contribuições poderiam dar, não somente para a gente pensar em respostas mais práticas e objetivas, mas no sentido de quem são esses treinadores, né, de que forma que eles se constituem ou chegam até essa profissão também. Então foi um trabalho ali que deu certo, né, mas que também exigiu um pouco mais de trabalho. E dentro disso também, um outro ponto relevante é o fato de que quando nós pensamos na identidade profissional, como eu vou falar mais à frente, nós estamos falando de uma identidade que também se baseia, né, de uma teoria sociológica que vai considerar principalmente o momento da formação em nível superior. Então, um dos critérios da pesquisa era que as pessoas tivessem formação em nível superior. E a maior dificuldade foi encontrar treinadores e treinadoras que atuam na iniciação esportiva que não estivessem ainda na graduação. Porque uma das coisas que nós identificamos é que muitos dos treinadores e treinadoras que atuam no contexto do futebol, se eles são formados, eles vão para categorias de pessoas maiores, né, por assim dizer, né? Então eles vão para a categoria sub-15, sub-16, pensando ali um contexto de competição. Já a ideia da iniciação esportiva, né, toda essa estruturação, em muitos casos nós só encontramos pessoas que estavam ainda na graduação, estagiários e estagiárias. Então esse foi um dado também importante, que foi, olha só como que a iniciação esportiva tem sido tratada, né? O que significa trazer um estagiário ou trazer uma pessoa formada? Então, foi um dos questionamentos que também perpassaram e que é um dado importante, né, quando a gente pensa nesse contexto. Por fim, ainda pensando nesses desafios, destacar aqui que nós tínhamos um desejo de trazer uma amostra que fosse representativa, tanto pensando em homens quanto mulheres. Então, nós tivemos 5 participantes, né, 4 homens e uma mulher. E eu consegui identificar, fazer o contato com 3 treinadoras e somente uma pôde participar da pesquisa. Então, ainda que nós tenhamos feito todo esse trabalho, né, um tanto exaustivo de conseguir acessar mulheres para participar do estudo, foi muito difícil encontrá-las, né? Assim, isso pode ser algum indício, né, seja da quantidade de mulheres, enfim, mas que nós buscamos, de fato, essa representatividade na amostra para conhecer também quem são essas mulheres, né, e o que elas estão fazendo dentro do contexto do futebol, principalmente no ensino para crianças. E aí, já pensando em algumas conquistas, né, ainda que tenha sido apenas uma, mas nós entendemos o quão foi significativa a participação dela para a nossa coleta de dados, para a gente poder trazer esse contraponto, não no sentido comparativo, mas no sentido de trazer essa narrativa e trazer ali a singularidade e a importância que ela tem também. Além disso, né, mesmo com todo esse contexto de pandemia, nós entendemos também quanto conquista ter conseguido finalizar, né, a pesquisa, porque era um contexto que fragilizou não somente quem foi entrevistado e entrevistado, né, mas nós também, enquanto pesquisadores e seres humanos. Diante do que já foi exposto, considerando as contribuições do estudo,
trago aqui então um pouco da noção do que seria essa identidade profissional. Então, quando a gente pensa na palavra identidade, rapidamente nós nos remetemos à ideia de algo que é fixo, que não se modifica, ou até mesmo aquela cédula de identidade que traz ali algumas das nossas informações. E que de fato faz sentido pensar em marcadores sociais que nos identificam e que marcam ali nossos grupos também, né, de socialização, ou às vezes grupos onde nós estamos inseridos. Mas mais do que isso, quando nós pensamos na identidade profissional, a partir da teoria sociológica, nós estamos falando de uma identidade que ela não é fixa, não é algo pronto e acabado. É uma identidade que se modifica com o tempo, a partir dos conhecimentos que nós acessamos, as instituições, as pessoas. Então, todo esse conjunto da sociedade, ele é considerado nesse momento. E isso é muito importante, assim, porque a gente vai falar de uma identidade que está em constante transformação. Então, hoje eu posso me entender enquanto uma professora de educação física, mas daqui a alguns anos também não me entender enquanto uma professora de educação física, ou não querer ser denominada ou não me identificar com essa identidade profissional. E esse é um ponto importante, né, quando nós pensamos na teoria. Além disso, os teóricos relacionados aos estudos da identidade profissional vão nos dizer também que o contexto de acesso ao conhecimento na segunda etapa da sua especialização profissional, ele vai dizer muito, né, sobre quem a gente se torna do contexto da profissão, né, do trabalho. Então, entende-se que a formação em nível superior ela é relevante porque cada indivíduo nesse contexto pode acessar um corpo de conhecimentos que são específicos de uma área profissional. E isso também, obviamente, sem ignorar as experiências prévias, mas entendendo que esse corpo específico de conhecimentos, ele vai dizer um pouco sobre essa profissão e sobre como que a gente vai se moldando a essa identidade profissional ali construída. Então, a partir dessa breve introdução do que seria essa identidade profissional, apresento então como que nós definimos as etapas do trabalho. Então, a partir das entrevistas narrativas, onde os treinadores e a treinadora falaram um pouco sobre suas experiências de vida, sobre sua trajetória, sobre sua relação com o futebol, nós pensamos então numa organização dos dados que foi baseada em 3 etapas. Primeiro, a etapa da socialização pré-profissional ou socialização primária. Em segundo, a socialização profissional, que seria a socialização secundária. E terceiro, a socialização ao longo da carreira, né, considerando esse momento posterior. Então, ali na socialização pré-profissional, todos os treinadores e a treinadora trouxeram nos seus relatos a importância de diferentes contextos de socialização. Então, a família apareceu de forma muito presente, assim, onde eles trouxeram o quão foi importante para que eles acessassem os conhecimentos do futebol, mas que também se apaixonassem pela prática. Além disso, mencionaram outras instituições, como a escola de ensino regular e a escola de futebol, onde eles estiveram inseridos, como instituições importantes para que eles se apaixonassem ainda mais pela modalidade. E mencionaram também professores, professoras e treinadores, principalmente, que foram importantes nessa caminhada, tanto no sentido de orientação, mas também de ensinar alguns elementos ali do futebol e que contribuíram para que eles se sentissem ainda mais desejosos e desejosas de participarem, né, de campeonatos, de se verem dentro de uma vida que o futebol seria ali a premissa básica, ou então um norte na vida. E todos eles e ela relataram que queriam ser jogadores de futebol profissional. E quando eu vou lembrando assim, um pouco das entrevistas, era muito presente, né? Até na forma como eles falavam, esse amor, esse afeto, um deslumbramento, um desejo de estar naquele contexto. Então isso foi muito marcante assim, em todas as falas, né? Como que essas experiências na infância moldaram muito do que eles eram ou como se percebiam, mas também onde queriam estar no futuro. No entanto, né, apesar de todo o desejo, todo o esforço, né, em treinamentos, em participação de campeonatos, eles não conseguiram se profissionalizar. A treinadora é a única que ainda atua enquanto jogadora
principalmente porque ela teve algumas oportunidades em times goianos a partir das mudanças das últimas leis relacionadas ao futebol feminino. E o cenário que eu percebi era de um cenário de frustração, né, de não ter conseguido ali se profissionalizarem enquanto jogadores. E a partir disso a gente entra então na segunda etapa da socialização profissional, que é quando eles decidem então ingressar num curso de educação física. Então a perspectiva era, se eu não conseguir me tornar um jogador ou uma jogadora profissional, a partir do curso de educação física eu vou poder então trabalhar em contextos onde eu esteja inserida, né, mais próxima da modalidade. Então, a partir dessas experiências prévias, eles foram ali então se inserindo na graduação e tendo acesso a um corpo de conhecimentos específicos e que geraram também surpresas, quebras de expectativas, porque muitas vezes não era exatamente aquilo que eles esperavam, né, que eles iriam encontrar ali na formação. Mas de forma unânime, todos os treinadores e a treinadora disseram que se sentiram também modificados ou transformados de alguma forma porque eles acessaram esses conhecimentos, né? Então eles reconhecem a importância da formação para a carreira deles, né? Hoje enquanto treinadores e treinadora de futebol. E a partir disso, então, a gente chega nessa terceira etapa, que é a etapa da socialização ao longo da carreira, onde a ideia era saber um pouco como que eles têm feito essa ideia de uma formação continuada. Quem são as pessoas que eles estão tendo contato e troca de conhecimento? Quais são os contextos onde essa formação continuada tem acontecido? E a grande maioria trouxe a informação de que tem troca de conhecimento com os pares, né, seja dentro das escolas de futebol ou ainda como redes sociais, onde eles têm ali esse intercâmbio de informações. Trouxeram o fato de que sempre tentam participar de algum curso, principalmente presencial, na tentativa de qualificar ou conhecer coisas novas, mas também disseram, e essa é uma informação que ela surge de uma forma até curiosa, assim, né? Todos eles queriam fazer cursos mais renomados relacionados ao futebol, na expectativa de que aquilo produzisse, né, ou despertasse a possibilidade de ter uma mobilidade dentro da carreira. Então tem-se ainda nessa etapa da socialização essa ideia de que a partir de uma formação formal e a partir de cursos vai ser possível ter essa mobilidade também dentro da carreira. E a partir dessas três etapas, né, nós pensamos ali em como poderíamos traçar esse perfil desses treinadores. Então, o que significam todas essas experiências? Quando nós juntamos os dados, né, o que a gente encontrou ali? Então, um achado importante é que todos tiveram essa experiência prévia com o futebol e tiveram uma frustração, né? E a partir disso buscaram se inserir no contexto do futebol a partir de um outro lugar. No entanto, ainda que eles se veem nessa identidade que eles se atribuem, né, no sentido de uma identidade profissional enquanto treinador e treinadora esportiva, eles também se sentem frustrados, né? Então existe uma insatisfação com esse contexto de trabalho. E aqui são dois pontos importantes, né? O primeiro é que essas pessoas trabalham em múltiplos empregos. Então, além de trabalharem em escolas de futebol, trabalham na escola de educação formal, trabalham no mundo fitness, né, em academias com treinamento personalizado, mas também como personal ali no contexto do futebol também. Então, esse é um contexto difícil, né, no sentido que eles não conseguem se dedicar somente ao trabalho com o futebol e também não conseguem ter uma renda que seja satisfatória para se dedicar somente àquilo. E o segundo ponto importante é que muitos, todos na verdade, não queriam estar dentro desse contexto, né? Então, quando eu digo que eles não queriam estar dentro desse contexto, é que eles atuam na iniciação esportiva, mas o desejo, né, todos os movimentos que eles têm feito é na direção de ocuparem outras categorias, né, pensando ali no trabalho. Então, o meu desejo é atuar num time profissional algum dia, ou então atuar numa categoria maior de competição, seja sub-15, sub-16, sub-20. Então, existe uma expectativa de estar em outro lugar. Então, esses dois elementos, eles marcam muito essa identificação desse perfil, que é uma identidade que está insatisfeita. Eles reivindicam um outro lugar.
E infelizmente, né, ainda que eles tenham um certo reconhecimento social, não é suficiente para que eles se sintam ali satisfeitos, né, reconhecidos, enfim, e que queiram seguir naquele contexto da iniciação esportiva. E aqui deixo meus agradecimentos para a Ginga pelo convite e a oportunidade de falar um pouco mais sobre esse trabalho e que a gente possa seguir aí discutindo, pensando e contribuindo com o contexto do futebol brasileiro. Tchau, tchau.